permanecendo inabaláveis. É a palavra do Senhor, é o que Deus vai tratar aqui nessa noite. Permanecendo inabaláveis. E eu gostaria de convidar você a estar lendo comigo Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13. Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 13. Enquanto você acha esse texto, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo num cenário totalmente diferente de alguns anos atrás. O que a gente está vivendo hoje, nesse tempo, nós estamos vendo o agir de Deus, mas também estamos vendo o crescimento daquilo que nós chamamos de mal. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. E já era esperado da gente ver algumas coisas começando a despontar. A própria palavra do Senhor diz que nos últimos dias, ou naqueles dias, surgiriam falsos profetas, homens amantes de si mesmos. Então a gente está preparado para o cenário a qual nós estamos vivendo. Algumas pessoas estão tendo esse cenário, esse tempo, como uma novidade. Não. A palavra de Deus, ela já nos anuncia que nos últimos tempos a gente iria passar por algumas situações, algumas dificuldades. Alguns não entenderiam, algumas situações iriam causar espanto, e a gente começa a ver nação guerreando contra nação, a gente começa a ver o aumento de uma malícia, a gente começa a ver o crescimento da cultura anticristã, e a gente começa a ver essas coisas, e isso está entrando dentro da nossa casa, isso está debaixo do nosso nariz, isso está presente na nossa nação, isso está querendo chegar dentro da igreja, e a gente começa a perceber o cenário de crise na saúde, de crise na economia, de crise de valores familiares, e a gente se depara com isso, e muitos estão sendo atingidos. De repente, gente que nos assiste nessa noite está sendo atingido por algum tipo de crise, seja na família, alguém da família. Nunca se falou tanto em divórcio, nunca se falou tanto no aumento de ansiedade, na venda de remédios, nunca se fizeram tantas consultas aos profissionais médicos. O mundo ele está sendo agitado. E aí a gente começa a ver esse cenário e alguns começam a temer. Tem gente que para no meio do caminho, você acredita nisso? Tem gente que desanima, nossa, o mundo está para frente, o mundo está adiantado, o que vai ser do nosso futuro? E tem crente que muitas das vezes baixa a guarda e se entrega à proposta que o mundo está colocando para mim, para você. E aí me vem um apóstolo que ele vivencia alguma coisa, eu não vou dizer que é a mesma situação, mas ele vivenciou algumas crises na igreja por onde ele passou, no tempo em que ele viveu, e ele vem e traz uma palavra para uma igreja que ficava numa comunidade chamada Éfeso, e ele traz a seguinte palavra, ele começa dizendo assim, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne ou sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Preste atenção nisso aqui. Não se trata de carne, de homem. Se trata de governantes e autoridades do mundo invisível, com grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, diz esse apóstolo, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes.
Que Deus abençoe a sua palavra, amém? O apóstolo se chama Paulo, e ele destaca a verdade que nós precisamos usar. As armas espirituais poderosas contidas aqui nesse texto, armas poderosas em Deus para desfazer todos os sofismas do diabo, para desbaratar o inimigo e fazer com que eu e você permaneçamos inabaláveis, permaneçamos inabaláveis nesse tempo de crise, nesse tempo confuso, nesse tempo tão terrível que a gente está vivendo, com todas as circunstâncias adversas que eu e você estamos enfrentando a cada dia da nossa vida. Ele traz essa palavra para a gente permanecer exatamente firme diante de um cenário caótico. E aí você talvez pergunta, mas como isso é possível? Como que eu vou permanecer firme num tempo de crise? Como é que eu vou superar esse problema, esse desgaste? A gente liga a TV, a gente ouve palavras, a gente está no meio de uma situação onde as coisas estão se polarizando. Está tudo muito difícil, pastor. Lá em casa também eu estou sofrendo esse sofisma. A crise também chegou lá em casa. Eu olho para o futuro e eu não vejo nada de bom. Querido, a palavra de Deus diz que os tempos difíceis viriam, mas ela também diz que nós precisamos permanecer firmes, e existe um caminho a ser construído para que eu e você permaneçamos inabaláveis. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você: quem aqui deseja permanecer inabalável, lutar contra todo o sistema poderoso do inimigo nesse mundo e salvar a tua casa, a tua família, as tuas crianças, a tua igreja? Levanta a sua mão e diga amém. Para permanecer inabalável, primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos nos revestir do poder de Deus. Há um poder, e esse poder ele nos empodera, desculpa a redundância. Esse poder ele nos anima, esse poder ele nos traz esperança. Se não fosse esse poder, talvez nós não venceríamos 1/3 da nossa vida. Talvez você aqui não estivesse hoje nessa noite, porque é tanta coisa contra, é tanta coisa querendo te fazer parar, é tanto problema, é tanta seta levantada na sua vida, que se você não vencesse, se não fosse esse poder de Deus, talvez você não estivesse aqui. Para a gente permanecer inabalável, nós precisamos fazer o que está escrito no versículo 10. Finalmente, veja bem a palavra, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Talvez as trevas estejam mostrando o seu poder de fogo. Talvez Satanás e os seus anjos malignos estejam mostrando o seu poder de fogo. Talvez a fornalha esteja sendo acendida em algum momento na sua vida, em um sonho. Talvez o fogo está queimando algum propósito. Talvez o seu relacionamento esteja vivendo o momento mais difícil de toda a história da sua vida. Talvez você tenha sentido vontade de parar e desistir, mas nessa noite, nessa quinta profética, o Senhor diz para você também que está em casa: revista-se do poder de Deus. Há um poder nessa noite, e se você levantar a sua mão, Ele vai mandar o poder na sua vida, Ele vai mandar o poder na sua casa. Nada resistirá a você. Revista-se agora do poder de Deus. Nada pode contra o poder de Deus. Para permanecer inabalável, segunda coisa, vista-se de toda a armadura de Deus. Os versículos do capítulo 6, os versículos 11 e 13 vão dizer assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Há uma armadura, há uma roupa,
Há um caminho que você pode construir para você permanecer inabalável. Talvez, eu vou afirmar algo aqui, talvez você só vai cair, você só vai desistir se você quiser. Porque há um caminho para você, há um Deus abrindo asas para te proteger, há um Deus, sabe, defendendo e mandando anjos para ministrarem a teu favor, e eles estão com espada, com escudo, militando ao teu redor. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 34:7, que os anjos do Senhor, eles te livram. Você só vai desistir se você quiser. E aqui, quando eu olho para esse texto, há uma armadura, que se a gente vestir essa armadura, nós vamos resistir no dia mau. Nós já falamos aqui qual é o dia mau. O dia mau, ele não é um dia de 24 horas. O dia mau pode ser um período. O dia mau pode ser um ano. O dia mau pode ser uma temporada de coisas, sabe, sucessórias, é uma atrás da outra, é um problema, sabe, nada está dando certo. O dia mau pode ser um período de 5 anos. Eu não sei se você entrou por essa porta vivenciando um dia mau, mas hoje você terá a oportunidade de sair vencendo esse dia mau. Porque a palavra está dizendo que você pode se vestir de uma armadura. Querido, veja bem, sem essa armadura nós ficamos completamente desprotegidos. Quais são os itens que fazem parte desse equipamento? Olhando aqui para a palavra, diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Seja de verdade. Tem muita gente sendo de mentira. A palavra de verdade, ou a palavra da verdade, está na sua boca. É você quem vai levar a verdade. É você quem vai levar a libertação. É você quem vai fazer o evangelho social e da justiça. É você quem vai arvorar a bandeira da verdade. A palavra de Deus está dizendo: vista-se também da couraça da justiça. Está nas nossas mãos fazer a justiça. Nós precisamos fazer a justiça. E quando eu olho isso, eu me comparo naquela palavra onde Jesus está dizendo assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Gente, para que serve o sal? Não é para salgar, é para temperar. Que coisa salgada também não é legal, não é? O sal, ele serve para temperar. Você já olhou para o mundo e viu quanta injustiça social? Você já olhou e já percebeu quanta gente caída na rua? Você já olhou e já viu quantas crianças estão suscetíveis ao ataque do inimigo? Quantas famílias estão sendo desfeitas nesse tempo? E o que você tem a ver com isso? Está na sua mão vestir a couraça da justiça e fazer essa justiça. Deus pode estar levantando aqui homens, delegados, advogados, promotores. Deus pode estar levantando pessoas simples que vão promover a justiça nessa cidade, nesse estado, no nosso país, no mundo, por que não? Você precisa vestir a couraça da justiça. Há uma outra roupa: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Seja uma pessoa da paz. Promova a paz. Já tem tanta guerra. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Escudo, gente, é para se defender. Há momentos em que você precisará atacar. Há momentos em que a gente entra e saqueia o inferno.
tira pessoas que estão sofrendo. Há momentos em que a gente entra com a asa ali do Ministério Família e restaura casamentos. A gente leva uns tiros, mas a gente entra lá no arraial, pega e tira. Vão haver momentos em que vocês vão entrar no arraial e tirar amigos de vocês de droga, de álcool, de depressão. Você vai entrar lá, você vai atacar, você vai botar a mão e vai. Mas há momentos também em que você vai precisar defender. E é nesse momento que a igreja precisa estar alerta e consciente. Nós precisamos defender dos ataques. Nós precisamos nos defender das falácias. Nós precisamos nos defender daquilo que está todo mundo falando, que é o normal e natural. Olha o que está dizendo a palavra: setas inflamadas do maligno. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo nos versículos 14 e 17: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? A espada, ela foi feita para atacar. O escudo foi feito para defender. Para a gente permanecer inabalável nesse tempo, terceira coisa: não ceda às pressões desse mundo. Vira para quem está do seu lado e fala assim: não ceda às pressões desse mundo. Efésios 6, 11 a 13 diz assim: para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, para que possam resistir no dia mau. Você ouviu aqui a palavra cilada. Cilada é uma armadilha. Cilada é um projeto muito bem arquitetado, muito bem desenhado pelo inimigo, pelo inferno, para fazer com que você erre. E nós precisamos enxergar e entender as ciladas que o inimigo tem preparado para nós. E muitas das vezes essas ciladas, ela vem em forma de pressões desse mundo. Sabe, gente, nós estamos vivendo tempos de ciladas para a família brasileira. E ainda tem gente que insiste em dizer que a igreja se divide por falar de política. Talvez essa gente ainda não saiba diferenciar política de defesa da família. Uma coisa é política, outra coisa é defesa da família, defesa dos princípios. E eu vou te falar mais: o cristão que se cala diante das injustiças e diante das ideologias ignora a história dos profetas do Velho Testamento. A história dos profetas era bater contra o sistema. A história dos profetas era dizer: aqui na nossa nação não. Esses profetas, assim como o Senhor, eles amam os pecadores, mas eles condenam a prática do pecado. Uma coisa é amar o pecador, a outra coisa é não concordar com a prática do pecado. E a igreja que deseja vencer, viver, lutar, ela não pode se sucumbir à pressão do mundo, às ciladas do inferno contra a família. A igreja que supera é aquela que defende a liberdade de expressão, é aquela que defende a família, é aquela que defende a vida com amor e sem medo. Você faz parte dessa igreja? Você faz parte dessa igreja? Então aplauda o nome do Senhor. Você é corajoso. Você defende a família, você defende o amor, você defende as bandeiras. Então você está na igreja certa. Só pode ser considerado inabalável aquele que foi exposto a grandes abalos sem ceder. Talvez você tenha vivenciado um momento de queda, mas hoje o Senhor te levanta para você defender a família, defender os seus filhos, defender a causa social, defender, os teus netos, defender o casamento, defender o amor, defender aquilo que é correto, aquilo que nos é ensinado, não aquilo que estão despejando sobre as nossas vidas. Esse é o verdadeiro evangelho. E é isso que vai fazer você permanecer inabalável.
inabalável. Para permanecer inabalável, quarta e última coisa: continue firme. Continue firme, mesmo depois de uma vitória. O que a gente vê na vida dos lutadores? O cara ganhou uma luta e aí ele vai para foto, ele vai para selfie, e aí ganhei. E aí ele descansa, tem que ter um momento de descanso, mas aí ele não se prepara para a próxima luta. O que acontece no mundo do futebol? O time costuma ganhar umas 3 vezes seguida, e aí relaxa. Até o dia que ele enfrenta, até o dia que ele desatento, ele vai, toma um gol e perde. No mundo espiritual, nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos estar unidos, mesmo com as nossas diferenças. Nós precisamos estar unidos na força, naquilo que nos une. E aquilo que nos une é maior daquilo que nos separa. E nós precisamos vencer algumas batalhas. E aqui eu olho para o versículo 13 que diz assim: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Sabe o que nos une? A vontade de fazer isso tudo dar certo. A vontade de fazer esse ministério dar certo. A vontade de mudar vidas, a vontade de cuidar de crianças, a vontade de cuidar das pessoas da melhor idade, a vontade da gente levar um alimento, a vontade da gente levar uma palavra que liberta. Ah, querido, eu não sei você, mas isso queima o meu coração, e isso me faz ficar de pé e me tornar inabalável, porque eu quero mudar vidas, porque o Senhor mudou a minha. E se você deseja mudar a vida de alguém, levanta a tua mão e diz: eu quero ser um profeta desta geração. Eu não te ouvi. Eu quero ser um profeta desta geração. Aplauda o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: profeta apanha. Todos os profetas que ousaram pregar a palavra da verdade apanharam. Teve um que perdeu até mesmo a sua cabeça, foi decapitado, porque ele falou tão somente a verdade. Você está disposto a falar a verdade? Você está disposto a fazer o que é certo? Você está disposto a pregar a verdadeira palavra, a levar amor, a levar paz, mas você está disposto a pagar o preço, porque profeta apanha. Estou me lembrando aqui de Estevão, livro de Atos, sendo apedrejado. Mas Deus tirou dele toda a dor de cada pedra que lhe era tirada. E ele, quando recebia as pedras, ele via a glória de Deus. Eu não quero saber se vão me bater no Facebook, no Instagram, na internet. Eu não quero saber se vão falar mal de mim. Eu quero saber que eu vou mudar vidas. Eu quero saber que eu vou mudar famílias. Eu quero saber que eu vou ser usado por Deus. Eu quero saber que esta igreja, ela vai crescer e vai romper em fé. Eu quero saber que eu tenho mais gente comigo. E juntos nós vamos mudar a história dessa cidade, a história desse estado, a história desse país. Porque eu tenho mais gente comigo, eu não estou sozinho. Cadê aqueles que estão comigo? Digam amém. Glória. Nem sempre vencer é avançar. Nem sempre vencer é dominar ou conquistar. Vencer também é a capacidade de resistir. A palavra de Deus nos ensina o caminho que deve ser trilhado para permanecermos inabaláveis. Inabaláveis na guerra espiritual e no enfrentamento das lutas que nós vivemos. A Bíblia vai dizer o seguinte em Provérbios 1:33: mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada.
Não tenha medo de nada. Eu não sei o fogo que você está passando. Eu não sei em que fornalha você está vivendo. Mas quando passares pelo fogo, se coloque de pé. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O fogo da tua prova será o fogo do teu sacrifício.